Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da história. Hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E para chegarmos à Segunda Guerra Mundial, nós precisamos contextualizar o que veio antes. Então nós vamos ter, antes dessa Segunda Guerra, a crise de 1929, a crise do capitalismo. Essa crise do capitalismo vai fazer surgir na Europa a ideia de que as economias liberais, capitalistas liberais, elas não sustentam, elas não são capazes de responder às necessidades da população. Lembrando que a Alemanha está respondendo ainda pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele é tão aviltante para a Alemanha que a Alemanha ela deixa de existir, se torna uma outra república, República de Weimar, que deixa de ter a conotação da Alemanha por conta da grande inflação, dos grandes problemas políticos, sociais e econômicos surgidos da Primeira Guerra Mundial e agravados também com o Tratado de Versalhes. Então, quando acontece a crise de 29, nos Estados Unidos, o povo europeu, principalmente o povo alemão, vai querer se distanciar do capitalismo. É o momento onde vão surgir as ideias comunistas, socialistas comunistas, dentro da Alemanha. Lembrando que já ocorreu a grande Revolução Russa, que transforma a Rússia na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Portanto, havia um medo muito grande de que isso ocorresse na Alemanha. Então você tem partidos comunistas surgindo e partidos nacionalistas. Nesse contexto surge o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, o Nazi, no qual o Hitler, um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial, vai se encaixar nas doutrinas racistas e de supremacia branca. Lá na Itália também, que tem muitos ressentimentos por conta da Primeira Guerra, porque a Itália ela mudou de lado. Ela foi para o lado dos vencedores, mas não recebeu o que foi prometido a ela. Então a gente tem aí a crise de 29 e o surgimento dos regimes totalitários na Europa, principalmente o nazismo, o fascismo e o stalinismo. São regimes totalitários baseados na ideia de um líder forte, de um líder poderoso. Então, esses regimes vão fazer com que a Europa toda ela entre em uma grande convulsão política, social e econômica. Do outro lado do mundo, a gente tem o Japão também em processo de expansão. O Japão havia dominado a Manchúria já há algum tempo. Então, ele começou o processo de industrialização do Japão, transformou o Império Japonês em uma sociedade extremamente poderosa em termos econômicos. E eles começaram a expandir no Oceano Pacífico. Nesse momento, a gente vai perceber que também vai entrar em contato ali, entrar nesse jogo, entrar nessa equação, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são o principal rival do Japão no Pacífico Norte. Então nós temos montado aí o tabuleiro para a Segunda Guerra Mundial. O grande medo na Europa era, na realidade, que o comunismo da União Soviética se espalhasse por dentro do território europeu. Então, quando o Hitler começa o seu processo de expansionismo, começa a mostrar-se extremamente autoritário e totalitário dentro da Europa, franceses e ingleses pensam da seguinte forma: a Alemanha pode barrar o avanço do comunismo para dentro da Europa Central. Portanto, vamos deixar o Hitler fazer o que ele quiser. Então, o Hitler, a Alemanha, dirigida pelo Hitler, era proibida de ter um exército. O Hitler monta o exército. Era proibido de ter uma marinha. O Hitler vai montar uma marinha. E ele vai começar, então, a pensar no seu processo de expansionismo. É grande aliado do Mussolini, lá da Itália, que também começa um processo expansionista lá na África. Esses três países começam a se armar, começam um processo de expansionismo e eles vão formar uma aliança que vai ser conhecida como Eixo. Roma, Berlim, Tóquio. Então nós temos aí um grupo que vai fazer parte
dessa Segunda Guerra Mundial. O processo de expansionismo dos três faz com que eles se unam. O processo de ideias totalitárias faz com que eles se unam também. Então, esses três países vão formar um eixo, chamado Eixo do Mal. Posteriormente, o Hitler invade uma parte da Tchecoslováquia, que era um país próximo, a região dos Sudetos, falando sobre a conquista do espaço vital. Todo ariano tem direito a territórios para ele se expandir. Então, o território alemão começou a ser expandido. Quando Hitler tomou essa região da Tchecoslováquia, franceses, ingleses e os alemães se reuniram e conversaram com Hitler, na Conferência de Munique, e determinaram que o Hitler não poderia invadir mais território algum. Isso em 1938. O Hitler vai, posteriormente, invade toda a Tchecoslováquia e em 1939 ele invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Então as ideias expansionistas do Hitler, elas acabam fazendo com que essa aliança entre a Alemanha, a Itália e o Japão, ela surja como o grande inimigo a ser combatido durante a Segunda Guerra Mundial. Por não acreditar que Hitler fosse capaz de fazer isso, franceses e ingleses estavam totalmente despreparados. Os alemães, aliados dos italianos na Europa, começam então a conquistar grande parte do território europeu e rapidamente, porque eles utilizavam uma tática chamada Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. Geralmente você manda a sua infantaria primeiro, a infantaria ataca, posteriormente vem os tanques e por último os aviões fazem o rescaldo daquilo que não foi dominado ainda. O Hitler fazia o contrário, ele bombardeava pesadamente com a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, posteriormente ele mandava os tanques para destruir o que restava e por último ele mandava a Wehrmacht, que era o exército alemão. Então essa guerra era rapidamente vencida. Conquistou a Noruega, conquistou a Bélgica, conquistou a Holanda rapidamente. Adentrou no território francês e o Hitler invadiu a França rapidamente e ele passeou pela Champs-Élysées, que é a principal avenida, que é onde fica a Torre Eiffel, a principal avenida da cidade de Paris. O exército parisiense fugiu, a polícia fugiu, os políticos fugiram e deixaram a população francesa, a população parisiense, ao domínio do Hitler. Para os senhores terem uma ideia, o Hitler não disparou nem um tiro na invasão da França. Posteriormente, a gente vai ver que essa guerra vai mostrar que o Hitler tem um grande poder de ataque. Ele tem um grande poder de ataque. Quando ele começa, então, a fazer o domínio dos territórios europeus, a gente vai observar que os franceses vão montar uma resistência, existe o Estado francês, e eles montam uma resistência junto com os ingleses. Um dos primeiros elementos, já em 1941, que vai fazer com que comece a se desestruturar a ideia da superioridade dos alemães na guerra, é que eles não conseguem invadir a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha. Então eles bombardeavam muito. Houve então um embate muito poderoso entre a Luftwaffe, que era a Real Força Aérea Alemã, e a Força Aérea Inglesa. Então esses dois elementos aéreos se embatem nos céus da Inglaterra. O mito da superioridade alemã ela começa a se desvanecer nesse momento. O Hitler, ele pega e monta um pacto de não agressão com a União Soviética. A União Soviética ela vai entrar na guerra do lado dos aliados. Mas, a princípio, o Stalin ele sela um acordo de paz, um chamado acordo de não agressão, Ribbentrop-Molotov, é assinado entre o Hitler e o Stalin, para que eles não se agredissem. O Hitler tinha medo do poder da União Soviética, do poder de destruição do
do exército soviético. Por isso ele assinou um acordo de não agressão com esse poderoso exército. Então a Alemanha começa a guerra de forma muito rápida, muito poderosa. Os bombardeios sobre a Inglaterra eles não dão certo, mas a Alemanha começa então a dominar todo o bojo da Europa Central, juntamente com os italianos. A partir do momento que está dominado a Europa Central, o norte da África vai ser dominado pelos italianos, o Hitler começa a ter problemas na sua máquina de guerra. A máquina de guerra alemã, os tanques, os caminhões, as motos, tudo precisava de petróleo. E o abastecimento de petróleo dentro da Alemanha ele é muito precário. De que era que o Hitler precisava? Ele ia precisar dos poços de petróleo da União Soviética. Então ele monta a chamada Operação Barbarossa em 1941, que era a invasão do território soviético. Problema: o território soviético é extremamente extenso. Da borda da Europa até o centro da Rússia são muitos e muitos quilômetros, e eles passaram a invadir no período do inverno. Chegaram lá a fazer o cerco à cidade de Stalingrado. E os alemães eles não conseguiram vencer os russos, os soviéticos, na cidade de Stalingrado. Então, o general Paulus, que era o general que comandava as tropas alemãs naquela região, ele acaba sendo derrotado. Porque os soviéticos eles usavam uma velha tática que foi usada pelos russos lá na invasão do Napoleão Bonaparte ao território soviético, na época russo. Napoleão Bonaparte invadiu. A cada quilômetro que ele conquistava, ele percebia que não havia nenhum tipo de alimentação, a água havia sido envenenada, os animais tinham sido envenenados e mortos também. Isso chamava terra arrasada, para que o inimigo não tivesse nenhum tipo de abastecimento. Então, quanto mais eles adentravam o território soviético, menos abastecimentos eles tinham. Então, o cerco a Stalingrado, que ocorre entre 1942 e 1943, é considerado o início da derrota dos alemães. Por que o início da derrota? Porque até esse momento, os alemães, o exército alemão, era praticamente imbatível. Então, a partir do momento em que acontece essa grande derrota, e o Hitler ele fica inconformado com isso. Tanto é que ele manda dizer para o general Paulus que ele deveria resistir até a morte, em nome da Alemanha e principalmente em nome do Hitler. Porque Hitler era a encarnação do divino. Então ele não poderia ser humilhado com uma derrota. Então que todos morressem em nome de Hitler. No Pacífico, os japoneses, em 1941, fazem ali aquilo que seria impensável naquele momento. Os Estados Unidos, eles não queriam entrar na guerra. O povo estadunidense não queria entrar na guerra, assim como não queria entrar na Primeira Guerra Mundial, não queria entrar na Segunda. Então foi necessário que os japoneses incentivassem isso aí. Por que os japoneses vão fazer isso? Porque era a hora da decisão. Era o momento em que um Pacífico Norte precisava identificar quem era a nação mais poderosa daquela região. De um lado você tem os Estados Unidos, de outro você tem o Japão. Os japoneses foram lá e atacaram uma base naval dos Estados Unidos chamada Pearl Harbor. Então, não havia indício de ataque e os japoneses foram lá e fizeram um pesado ataque naval à base de Pearl Harbor. Acontece nesse momento aquilo que o presidente Roosevelt vai chamar de Dia da Infâmia. Ele faz um discurso no Congresso e o Congresso estadunidense resolve então apoiar a ida de soldados estadunidenses para a guerra. Até esse momento os Estados Unidos estavam fornecendo armas, fornecendo navio, fornecendo alimentação. A partir
do ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos entram efetivamente na guerra. Os alemães estão perdendo para os soviéticos lá, os soviéticos expulsam os alemães de seu território e passam então a se juntar aos aliados. Os franceses, junto com os ingleses, já armaram uma reação dentro da Europa. Os Estados Unidos entram com um armamento pesado e uma poderosa indústria muito longe do território da guerra, né, que ficava do outro lado do Oceano Atlântico, o território estadunidense, e suas indústrias. Então eles tinham como abastecer a Europa de todos os víveres, de todas as suas necessidades. Os japoneses entram em conflito com os Estados Unidos e começa a haver uma pesada guerra pelo controle do Pacífico Norte. Estados Unidos e Japão lutando no Pacífico Norte, no norte da África, os aliados, principalmente ingleses e franceses, lutando contra os alemães. Aí a gente vai ter a figura do general Montgomery derrotando o grande general Max Rommel, né, que era considerado a raposa do deserto, um cara que tinha uma capacidade estratégica muito grande, lutando praticamente sem condições no norte da África. O abastecimento de petróleo tinha começado a minguar para o exército alemão e o general Montgomery chegou e acabou expulsando os italianos e as tropas alemãs também do norte da África. Aí a gente vai ter os soviéticos atacando pelo lado oriental, os aliados pelo lado ocidental. Nessa luta dentro do território italiano, a gente vai ter a participação também do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro enviou um contingente, cerca de 25 mil homens, para derrotar os italianos, né, na invasão do território da Itália, para fazer ali uma cabeça de ponte também na parte que é a Península Itálica. Tá? Então, a Força Expedicionária Brasileira fez um papel muito importante nesse contexto de guerra. Mussolini é expulso de Roma e ele faz ainda um governo na cidade de Nápoles por um período muito curto, mas ele é pego, junto com sua esposa, ele é linchado, ele apanha na rua e é pendurado pelos pés, como os senhores podem ver aí na imagem, de cabeça para baixo no posto de gasolina. E isso assusta o Hitler, ele não quer esse fim para ele. O poderoso exército alemão está sendo acuado pela União Soviética, pelos aliados pelo lado ali da Itália, e faltava a região do Ocidente. Precisava um grande ataque nessa região. Então, os Estados Unidos, junto com o Canadá, Austrália e outros países, vão organizar aquilo que é conhecido como Operação Overlord, ou Dia D, que ocorre no dia 6 de junho de 1944. Eles desembarcam, milhares de homens desembarcam nas praias da Normandia, Omaha, Utah, Juno, Gold e Sweetwater, no norte da França. Como os senhores podem ver aí nessas imagens, a batalha do dia D, ela foi terrível. Existe um filme que retrata muito bem esse momento, né, que chama O Resgate do Soldado Ryan, e ele mostra o desembarque da Normandia. Se os senhores puderem assistir, assistam, que é uma obra muito fiel ao que ocorre realmente, o que ocorreu realmente na desembarque no dia D, na Operação Overlord. Então ali os exércitos começam a correr para Berlim, a União Soviética na frente oriental, Estados Unidos, Inglaterra e França na frente ocidental, e os Estados Unidos lutando contra os japoneses lá no Pacífico. Então, em maio de 1945, acontece a rendição da Alemanha. A cidade de Berlim é invadida, os soviéticos chegam primeiro ao bunker onde está o Hitler, ele já se considerava derrotado, e quando os generais soviéticos chegam, encontram já o Hitler morto, né? Havia um soldado e ele pegou o corpo do Hitler, da esposa Eva Braun,
e de um cachorro, pastor alemão que o Hitler tinha, e tocou fogo. Quando eles chegaram lá, eles viram o corpo do Hitler, da esposa e do cachorro pegando fogo. Então, a Alemanha estava derrotada, assinou o armistício, que é a rendição. Enquanto isso, a guerra continuava lá no Pacífico. A guerra continuava no Pacífico. A Alemanha já havia sido derrotada, a Itália havia sido derrotada, a guerra tinha praticamente acabado na Europa. Né? Estava apenas rescaldos de algumas divisões de exército alemão que estavam espalhadas pelo resto da Europa. A guerra continuava no Pacífico. Os Estados Unidos temiam que essa guerra se arrastasse devido à tenacidade, né, do soldado japonês e também do imperador Hirohito, que se recusava a assinar o armistício, a se sentir derrotado. Então, eles fizeram aquilo que nunca havia acontecido na humanidade. Já havia se desenvolvido as armas nucleares, mas elas nunca haviam sido usadas numa guerra. Aliás, primeira e única vez que armas de guerra são utilizadas. Então, em agosto de 1945, os Estados Unidos soltam uma bomba em cima da cidade de Hiroshima, 3 dias depois na cidade de Nagasaki, causando ali uma destruição instantânea. Em cerca de 30 segundos na cidade de Hiroshima, 170 mil pessoas foram incineradas, num tempo curtíssimo de tempo. A destruição causada pelo ataque nuclear assustou todo mundo e os japoneses não tinham o que fazer a não ser se render. Começam então as conferências de paz. Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, estabelece zonas de influência. Quem era que tinha armas nucleares? Estados Unidos, portanto, era um grande país que ia desenvolver áreas de influência. Quem era o outro grande e poderoso país daquela época? Franceses e ingleses tinham acabado de sair de uma guerra, então estavam praticamente destruídos. O outro grande país era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, se desenha aí aquilo que vai ser conhecido, nós vamos estudar posteriormente, como a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Acontece também a assinatura da Carta das Nações, onde é criada a ONU. Havia a Liga das Nações, ela foi desfeita e no seu lugar surge a ONU com o papel, com a ideia de não permitir que outro conflito mundial ocorresse. Na Conferência de Potsdam, a Alemanha, o território alemão vai ser dividido nas zonas de influência entre franceses, ingleses, estadunidenses e soviéticos. Como os senhores podem ver aí na imagem, a Alemanha ficou dividida nessas 4 zonas de influência e a cidade de Berlim também ficou dividida nessas 4 zonas de influência. Isso foi lá determinado lá na Conferência de Potsdam. Também houve o Tribunal de Nuremberg. O Hitler, ele não fez toda aquela atrocidade sozinho. Ele teve muitos assistentes, generais, Himmler, Goebbels. Os generais, eles atuavam para fazer com que Hitler tivesse condições de dominar toda a Europa, de mover uma guerra muito poderosa contra os países europeus. E no Tribunal de Nuremberg, esses carrascos nazistas, e nós vamos ver o que eles fizeram aí com o povo judeu, eles vão ser julgados. Eles vão ser julgados e alguns deles vão ser enforcados, né? Pela primeira vez se utiliza o termo crime de guerra. O crime de guerra começa a ser utilizado como recurso para julgar os nazistas no Tribunal de Nuremberg. Uma das maiores atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial foi o chamado Holocausto. Holocausto é uma palavra que significa sacrifício para os judeus. Cerca de 6 milhões de judeus foram executados numa máquina de guerra construída para exterminar esses judeus. Os judeus eram odiados pelos nazistas. Desde há muito tempo, Hitler pegou essa ideia da supremacia ariana, então ele colocou os orgulhosos alemães
no topo de uma sociedade, e lá embaixo dessa sociedade, a escória dessa sociedade eram os judeus. Então os judeus precisavam ser exterminados, eliminados. E o Hitler cria, junto com Himmler e Keitel, toda uma máquina para exterminar pessoas. Eles não sabiam como fazer, então eles criaram os campos de trabalhos e os campos de concentração. A partir daí, criaram um mecanismo de seleção, selecionavam as pessoas, algumas pessoas iam para trabalhos forçados, outras pessoas iam para a câmara de gás. Em 15 minutos, depois de uma fila, em 15 minutos, essas pessoas, esses judeus estavam exterminados. Mas acontecia durante muito tempo a utilização desses judeus, tomavam as riquezas deles, utilizavam eles nos serviços forçados e, por último, os exterminavam. Nesse processo, como os senhores podem ver nessas imagens aí, da morte, do extermínio desses judeus, foram mortos cerca de 6 milhões de judeus. Mas não foram só esses que foram mortos. Eles mataram ciganos, mataram comunistas, mataram testemunhas de Jeová, mataram homossexuais. Os campos de concentração era para aqueles indesejáveis, para aqueles que não aderiam à ideia da superioridade alemã. O racismo foi colocado no ápice. Então as ideias racistas de superioridade, ainda existente hoje, defendida por alguns, elas ganharam uma conotação de extermínio dentro do nazismo. Um outro elemento também que vai acontecer pela primeira vez é a utilização de armas nucleares. As bombas atômicas jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki no dia 6 e 9 de agosto de 1945 fez com que fosse inaugurada uma terrível era no mundo, a era atômica, a era nuclear. O objetivo era fazer o Japão se render e o Japão se rendeu. Também havia, no entendimento de alguns historiadores, um revanchismo em relação ao que aconteceu lá na base naval de Pearl Harbor. Nós temos então já a guerra finalizada, os acordos de paz são assinados e o mundo passa então a viver um novo período sob a égide de dois grandes países do mundo. Europa destruída, precisava se reorganizar. Nós vamos ver posteriormente os planos para reerguer a Europa e a divisão do mundo entre o capitalismo, dirigido pelos Estados Unidos, e o comunismo, socialismo, dirigido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas a Guerra Fria vai ficar para uma próxima aula e nós encerramos aqui a Segunda Guerra Mundial.